Porque esse milagre é necessário, irmãos. Sem esta experiência, nós vamos crescer no Senhor. Nós vamos ter a sabedoria do alto para compreender as Escrituras, ter uma compreensão na palavra. Isso é muito comum. Nós podemos até então, irmãos, participar das reuniões da igreja como um povo que de fato busca o Senhor, e temos que analisar aquela palavra lá de Isaías 58, versículo 2, que mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça. Essa expressão, como um povo que pratica a justiça, ela expressa a sinceridade do povo que pratica a justiça e tem prazer em chegar até Deus, mas que nunca foram regenerados. Então as pessoas, elas são sinceras em suas buscas pelo Senhor, elas são sinceras em suas orações diante do Senhor, mas sem realidade espiritual. Então, esse milagre, quando ele ocorre na nossa vida, é um milagre pleno, perfeito, milagre cabal de uma obra que foi consumada, onde todos nós fazemos parte, fomos inseridos, participamos, então temos a vida de Cristo. Então nós queremos analisar mais uma etapa hoje desse precioso milagre, lembrando aos irmãos. Eu vou ler alguns textos aqui, quero que os irmãos acompanhem comigo. Vamos ler primeiro no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 9. Jeremias 8, verso 9. Vamos ler alguns versículos para nós então meditarmos um pouquinho. Pelo menos uns 4 versículos nós vamos ler. O versículo 8 e 9 do capítulo 8 do profeta Jeremias. A palavra, assim ela se expressa. Verso 8. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, como efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Agora, por favor, em 1 Coríntios 1, versículo 21, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ela diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora, Provérbios capítulo 2, será o tema da nossa meditação, nessa oportunidade tão gloriosa e tão rica. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Provérbios 2, versículos 6 e 7, está escrito assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Deixa eu explicar algo aqui interessante. A Bíblia não condena a sabedoria humana, mas ela diz que o homem, por sua própria sabedoria, não vai conhecer a Deus nem a sabedoria de Deus, porque aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Último versículo. Aqui, irmãos, observa que ele diz assim, verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Vamos explicar aqui um pouquinho, para nós não termos que... Vou voltar aqui depois e meditar mais. Então, essa sabedoria que é Cristo, 1 Coríntios 1,30, vai mostrar que Cristo se nos tornou da parte de Deus para nós sabedoria, redenção, santificação, justificação. Então, ele reserva a verdadeira sabedoria, porque existem a sabedoria humana pela qual o homem tenta procurar a Deus e nunca vai encontrar.
Então, o segredo está, esse homem precisa de um milagre. E agora vamos ler o último versículo, João capítulo 3, versículo 7. O contexto, vocês sabem que Jesus está atendendo aqui um homem que foi procurar Jesus à noite, chamado Nicodemos, já idoso, já velho, um homem cheio de experiência, um homem cheio de conhecimento bíblico, um homem completamente perfeito, irrepreensível aos olhos dos homens. No entanto, Jesus diz para ele aqui pelo menos 3 vezes: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A segunda vez é João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui no versículo 7, Jesus diz para ele o seguinte: não te admires, ou não fique maravilhado de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tem uma outra versão que diz assim: necessário vos é nascer de novo. Tem uma versão que é uma versão muito nova, que diz assim: é necessário a troca de coração. Nessa mesma versão, segundo o texto grego, necessário uma nova natureza, que é a natureza divina. Irmãos, o novo nascimento não é fazer um acréscimo da vida divina em nossa alma. Isso não é o propósito do Pai. O novo nascimento é para que nós tenhamos uma qualidade divina, qualidade de vida divina em nós. Então vamos ter uma breve palavra de oração e meditar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, fala conosco nesta manhã. Graças te damos em nome de teu Filho Jesus, porque Ele é aquele que fez tudo por nós. Então a paz em nós, ela é reinante, e nós, ó Pai, nos colocamos nas tuas mãos nesta oportunidade. Queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, ó Pai, que verdadeiramente ela é tão compreensiva. A tua voz, ó Pai, que penetrando em nós, e a tua palavra, ela fará uma obra maravilhosa em nossas vidas de edificação, de cura, de milagre, de restauração, de regeneração. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso interior e sabe aquilo que cada um de nós estamos precisando, naquilo que concerne a vida de Cristo, a vida eterna, a salvação eterna. E também, ó Pai, o teu grande desejo, que é formar o teu Filho em cada um de nós. Por isso, Pai, fala conosco, abra os nossos ouvidos, nos dê sabedoria para compreender o que tu dizes na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós estamos aqui, Pai, dependendo do teu falar, da tua instrução, da tua orientação. Nos instrui, Pai, nos ensina e também nos aconselha, nos ajude, Pai, a verdadeiramente viver uma vida cristã em um plano mais alto também. Mas para isso necessário é que tenhamos não um conhecimento, mas uma experiência de regeneração, de vida nova, de troca de coração, da vida de Cristo em nós, Pai, como experiência real. Pai, faça isso em nossas vidas, naqueles que ainda não ganharam experiência. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês sabem que tem uma história de um irmão do passado, que ele pregou, João 3,3, 300 mensagens na comunidade, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Claro que não é o nosso objetivo. Se o Pai assim o quiser, nós vamos avançar nesse tema, que ele é bastante profícuo. É um tema extraordinário, é um tema que depende onde o ser humano irá passar toda a eternidade. Pregou durante pelo menos alguns meses e foram 300 mensagens com o título Novo Nascimento. Ele foi indagado pelo seu diácono: por que você está pregando sobre o novo nascimento tantas vezes? Então aquele pregador respondeu para o diácono: é porque você precisa nascer de novo. E esse diácono, segundo o historiador, diz que ele frequentava ali durante muitos anos e inclusive tinha sido até batizado, mas nunca tinha experimentado
o seu novo nascimento em Cristo Jesus. Irmãos, essa é uma questão muito séria. O novo nascimento nos liberta da escravatura religiosa para pertencermos a Cristo, a uma vida de liberdade condicionada pelo próprio Pai. Ou seja, somos livres em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livres da morte, livre de todo o esquema religioso, livre de regras, de mandamentos de homens. Então, Gálatas 5:1, a palavra fala assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Agora, é uma liberdade, irmãos, que quando cremos no Senhor, então, Ele coloca em nós o seu bendito Espírito Santo. O Espírito Santo em nós vai nos capacitar a cumprir as Escrituras, porque nós não temos essa capacidade, essa habilidade. É a habilidade do Espírito, que é Deus habitando em nós. Ele disse que iria fazer com que nós observássemos, cumpríssemos os seus mandamentos, os seus preceitos, todos à risca. E com relação à liberdade que nós temos em Cristo Jesus, eu entendo, irmãos, da parte do Senhor, quando Ele nos libertou, Ele deseja que nós voluntariamente entregamos a nossa liberdade aos pés de Cristo para sermos governados pelo Senhor. Governados pelo Senhor é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz assim: se andemos no Espírito, vivemos também no Espírito. É uma vida na dependência do Espírito para que Ele nos guie conforme lhe apraz. É uma vida totalmente entregue a Ele. Quando isso acontece, os valores celestiais, eles serão então formados em nosso interior. Então Ele quer de nós uma resposta a Ele: sim, Senhor, sim, Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso quando o pai encontra na vida dos seus filhos um coração obediente. Esse coração obediente é você tem que sair de cena, deixar o Filho de Deus que habita em você, se você creu, agir. Porque em todas as circunstâncias que a gente for passar, em tudo aquilo que nós formos realizar e fazer, terá a bênção de Deus. Porque lembra aquele texto de Isaías: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, Deus, não eu, porque às vezes o problema nosso de não ter uma vida espiritualmente próspera aqui na face da terra, ainda que sejamos filhos de Deus, é que nós não deixamos Deus agir. Se Ele está em nós, quando Ele agir dentro de um propósito que Ele tem para nós, seus filhos, cada um Ele tem um propósito, aquilo que Ele tem para você é seu, ninguém poderá se apossar, ainda que tente, mas é teu. O que Deus tem para você, ninguém pode mudar. Aquilo que a mim me concerne, diz o Salmo 138, aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Por que que existem muitas pessoas preocupadas, ansiosas com muitas coisas? Com o trabalho, guarde bem isso aqui que é fundamental, com o trabalho, medo de crises, medo de ser um fracasso, e tem a vida de Cristo. Por que que esses pensamentos surgem à mente? São maus pensamentos. Esses pensamentos são em decorrência de uma falta de confiança no Senhor. Quando nós começamos a tirar os nossos olhos de Cristo, obviamente, irmãos, começa a vir sobre nós segurança. Aí nós vamos orar por aquilo que Deus já nos concedeu. Quantas e quantas pessoas vocacionadas num determinado ponto estratégico e profissional, na qual ela foi vocacionada. Então, muitas pessoas têm temores ainda com relação a isso. Semana eu conversei com 2 pessoas que elas estavam temerosas. Falei, mas espera um pouquinho. Você está em Cristo? Não, eu tenho a vida de Cristo. Não perguntei isso. Perguntei se você está em Cristo. Porque, irmãos, nós muitas vezes confessamos a nossa morte e ressurreição com Cristo. Cristo é a nossa vida. Nós temos Cristo. Mas a questão é, quanto que Cristo tem de mim?
Porque o que Ele quer ter de mim, de você? Tudo. Ele fala assim em Provérbios: filho meu, dai-me o teu coração. O que é o coração, meu irmão? E as fontes da vida. O que é o coração? É a fonte das emoções, é a fonte da vontade, a fonte dos sentimentos, a fonte do pensamento. Ele quer que nós entregamos tudo isto a Ele. E como resposta, Ele vai dizer para mim e para você o seguinte: você poderá confessar também e experimentará viver uma vida liberta e de confiança no Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei envolver por qualquer uma delas. Ou seja, aquilo que não vai trazer edificação para a minha vida, eu não vou me deixar envolver. Por quê? Porque a minha vida está entregue nas mãos do meu Senhor. E quando nós entregamos, vivemos uma vida para o Senhor, priorizando Ele em todas as coisas, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: a bênção do Senhor estará na sua casa, ou seja, você é o santuário, você é casa de Deus. Nós somos habitação de Deus, então Ele vai fluir através de nós. O problema hoje é que nós temos mais prazer na vida estando com os ímpios do que com os irmãos em Cristo Jesus, que estão cotidianamente sofrendo, mas também desfrutando, como foi ontem aqui no estudo da palavra. Vibramos de alegria, porque o Senhor falou conosco. Falou através de cada um dos irmãos jovens que participaram aqui dessa reunião tão linda. O Senhor tocava em um, tocava em um, tocava no outro. Gente, eu saí daqui vibrando, tive até dificuldade para dormir de tanta alegria no meu coração. E hoje acordei com a mente totalmente renovada, sabe, voltada para o Senhor, com sede do Senhor, com sede de falar dEle. Irmãos, que maravilha é isso, irmãos. E tem muitos que ficam aí capengando com os mundanos. Não vão ser edificados. Parece que são pessoas encruadas, parecem que gostam de gemer, de falar para os outros. Isso não traz edificação nenhuma. A edificação é quando estamos reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vai haver edificação, aí vai haver prosperidade espiritual, consequentemente também material, irmãos. Talvez você precise desse milagre do novo nascimento, para ter uma vida relacional com Ele. Nicodemos, irmãos, era um homem que conhecia, já era idoso, quando Jesus falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe o que ele disse para o Senhor? Como? Eu já sou idoso, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele já tinha uma concepção de obstétrico, de nascer de novo. Paulo, ele explicou o que é o novo nascimento, em um versículo, 1 Coríntios 15, 36, insensato, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. Irmãos, é necessário não saber que você morreu com Cristo, não saber que o teu homem velho foi com Ele crucificado. É necessário você ter uma experiência real de novo nascimento. Por que nesses 2 domingos, e vamos voltar à noite também hoje, falar sobre esse mesmo assunto, estamos enfatizando tanto isto? Porque, irmãos, porque a igreja de Cristo, naturalmente falando, ela vai se desenvolver, vai crescer, ter um desejo pelo seu Senhor naturalmente. Mas nós vemos que em nosso meio não está acontecendo isso, irmãos. O que é que está acontecendo? Fui buscar diante do Pai. Começa a pregar Cristo e a cruz sobre este milagre. Prega, deixa que eu faço. Entende, irmãos? Você tem uma experiência real de novo nascimento? É uma pergunta que temos que fazer, irmãos, e responder diante do Senhor. Se eu morrer hoje, para onde irá minha alma? Você tem essa convicção? Como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele disse uma palavra extraordinária. Vocês querem ver a confiança que o apóstolo Paulo tinha? Abram comigo, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4,
2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Eu gosto dessas expressões quando Paulo, ele se refere a ele mesmo, não a nós. Porque, claro, essa é a experiência de Paulo, essa era a confiança de Paulo. Talvez não seja a sua confiança. Talvez você precise dessa confiança e possa rogar ao Espírito Santo que ele lhe conceda isso de uma forma maravilhosa. Ele disse assim, 2 Timóteo 4, verso 6. Escute, irmão, com bastante atenção a leitura desse versículo. Ele diz assim: quanto a mim. Ele está dizendo quanto a mim, porque ele não pode responder por você. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo tinha uma intimidade com o Senhor, que ele sabia que o tempo da morte dele, da partida dele, ele não fala morte, ele fala partida. Como o Senhor Jesus Cristo, quando estava lá no Monte da Transfiguração, Dr. Lucas vai dizer, de uma forma tão minuciosa, que Moisés e Elias estavam falando com ele a respeito da sua partida. E os filhos de Deus também, irmãos, eles não vão sair deste mundo, eles vão partir deste mundo. Partir é chegado. Aí ele vai, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ele fez em nome do Senhor, ele vai resumir da seguinte maneira: combati o bom combate. Irmãos, nós vamos futuramente analisar esse bom combate aqui, o que significa esse bom combate, vamos rasgar ele mais, para ver o que tem por detrás desse bom combate que Paulo combateu. Combati o bom combate, completei a carreira, irmãos, que coisa linda, guardei a fé. Então, não quando eu estiver na glória, ele está dizendo aqui no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo tinha uma convicção daquele dia, o dia do juízo, daquele dia do tribunal de Cristo, não do tribunal de Deus. O tribunal de Deus vai ser um dia terrível para os ímpios, aqui o tribunal de Cristo, e não somente a mim. Então, irmão, olha aqui que coisa linda, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, outra pergunta que temos que fazer aqui: você ama a vinda de Cristo? Irmãos, nós temos que ser sinceros diante do Pai. Infelizmente, nós não temos este amor pela vinda de Cristo, porque nós não vemos isso na vida dos irmãos, nas orações que os irmãos fazem. Porque se nós amássemos a vinda dele, Senhor, vamos interceder aqui pelas crianças, Senhor, abençoa as crianças, Senhor, que o Senhor volte logo, estamos com saudade de Ti, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. O Senhor, Tiago fala que ele está com a mão na fechadura para voltar, está esperando a ordem do Pai. Filho, pode descer. E se Jesus voltar hoje, irmão, você vai subir? Você tem convicção de que você é um novo nascido? Ah, mas eu tenho tantos problemas, queridos. Ai, tem tantas coisas na minha vida que precisam ser tratadas. Misericórdia. Ah, eu acho que tem, conversando com uma pessoa, ela disse para mim: ai, eu fui batizada no ano de 1987. Ai, depois de lá para cá, ai, a minha vida tem sido uma vida muito perseguida. Eu falei: que benção, o cristianismo está funcionando. Não, tem muitas maldições a serem quebradas. O quê? Espera aí. O que Cristo foi fazer lá naquela cruz? Aquilo que Ele fez não é suficiente? Que história é essa? Lá na cruz, no corpo de Cristo, todas as maldições que estavam sobre nós, provenientes da lei, foram quebradas. A obra de Cristo foi plena e perfeita e suficientemente eficaz para deixar você livre. Que Cristo que é esse que veio fazer uma obra lá na cruz do Calvário e agora tem maldições para serem quebradas na minha vida? Misericórdia! Vai ser incrédulo assim lá nos cafundó do Judas.
Eu creio que a morte de Cristo na cruz foi plena, foi eficaz, me libertou do meu pecado, está me libertando de mim mesmo. Foi plena, foi perfeita. A palavra fala em Lucas, capítulo 1. Vamos lá comigo, irmãos, por favor. Quero que os irmãos leiam esse texto aqui, porque ele é tremendo. Já lemos aqui, mas vamos ler novamente. Lucas, capítulo 1. Vejam, irmãos queridos, que plena salvação foi essa. Lucas 1, a partir do verso 68, é uma salvação que não deixa nenhum resquício de dúvida. Ela é plena, ela é perfeita. A salvação, a obra na cruz foi plena, nos libertou perfeitamente. O problema é que nós somos incrédulos, o problema é que nós somos religiosos. Diz assim o verso 68, aqui as palavras de Zacarias, ele era um profeta, ele era um sumo sacerdote. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, graças ao Senhor, porque visitou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque visitou e redimiu o seu povo. Essa palavra redimiu, ele resgatou o seu povo. Agora veja o verso 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Essa palavra plena é uma obra acabada, completa, perfeita, absolutamente completa, é o sentido aqui dessa palavra. Então, a palavra fala também, irmãos, lá em Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar perfeitamente todos os que por Ele se chegam a Deus. É uma obra plena e perfeita. Agora, você vem dizer para mim que tem maldições na sua vida? Que história é essa? Todas as maldições que são lançadas sobre nós, sabe o que Deus faz com elas? Transforma essas maldições em bênção para nós. Manda, ela lançou maldição, pode lançar maldições, pode. Deus vai transformar essas maldições em bênção. Ele sempre, é a especialidade dele, transformar as maldições em bênçãos. Agora, aquelas minhas maldições hereditárias, quando eu morri com Cristo, elas foram quebradas. Lá na cruz, você morreu com Cristo, é o que a Bíblia diz. Fiel esta palavra, 2 Timóteo 2,11, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Agora, onde é que tem maldição na vida de um morto? Onde é que tem, irmãos? Paulo, ele chega a dizer, Romanos capítulo 8, algo extraordinário. Como a pessoa fala, se essas maldições não for quebradas, eu não posso chegar a Deus. Misericórdia. E eu li um texto para essa pessoa, assim, Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a vida? Será a morte? Será principados e potestades? Aí depois Paulo, ele diz assim, porque eu estou bem certo, convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do porvir, do passado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos dele. Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Como que o templo do Espírito Santo pode haver maldições a serem quebradas? Não tem cabimento, isso é uma loucura. É o povo que dá mais ouvido à opinião de gente religiosa do que o que diz a palavra de Deus, porque nenhum religioso gosta de ouvir a verdade, porque a verdade é coisa vergonhosa para eles, a palavra de Deus é coisa vergonhosa para eles, e ninguém vai por sua própria sabedoria conhecer o Senhor. Por isso que se cria-se muitas doutrinas, por isso que tem muitas igrejas evangélicas, porque não estão firmados na verdade da palavra de Deus. E nós somos todos os dias tentados a nos descambar por doutrinas
e manejos e manobras humanas e não pelo Senhor. Na palavra não temos erro, irmãos, é maravilhoso demais. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Eu tenho certeza que cada um de nós, inclusive eu, se Nicodemos, sem ter nascido de novo, sentasse com cada um de nós, pregássemos sobre a lei, nós iríamos ficar contra Jesus, com certeza. Percebe, irmãos? E assim eram os fariseus, os mestres da lei. Mas graças ao Senhor, Deus tinha um plano na vida de Nicodemos, e ele foi ter com Jesus à noite. Mas a alma dele estava escura. A noite não era tão escura, mas a alma de Nicodemos era escura, obscurecido de entendimento. Ele foi conversar com aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus trouxe claridade para a sua mente, ela começou a ficar esclarecida. Então ele começou, aquilo que ele lia lá no Antigo Testamento, começou a fazer sentido para ele. Se ele era mestre em Israel, ele tinha que conhecer todo o Antigo Testamento. Provavelmente Nicodemos deve ter passado por aqueles textos de Ezequiel 36, 26, tirarei de vós um coração de pedra, vos darei coração de carne, colocarei dentro de vocês espírito novo. Isso fala de novo nascimento. Por exemplo, abra lá em Ezequiel 18, versículo 31. Tem um texto aqui que ele é tão maravilhoso também. 18, versículo 31 e 32. Olha que lindo, irmãos. Coisa boa aqui, coisa preciosa. Aqui diz assim a palavra, Jeremias. Nicodemos, obviamente ele leu, passou por esses textos aqui, mas quem diz que na sabedoria do homem, o homem vai poder conhecer a Deus? Jamais. Versículo 31, 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Quando Jesus diz para Nicodemos, necessário ou importa-vos nascer de novo, estava se referindo a esses textos que os profetas disseram. Primeiro, criai em vós coração novo e espírito novo, porque sem isso aqui, vai morrer eternamente. Por que morreríeis, ó casa de Israel? E aí no 32 ele diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém. Queridos, Deus não tem prazer na morte de ninguém, por isso que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a palavra de Deus, e aquilo que Cristo é, e aquilo que Cristo fez, não que é da vontade de Deus o Pai. Ele está dizendo aqui, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Este é o propósito do Pai. Ele diz que daria para nós coração novo, um só coração para que nós o temêssemos. Sem a troca de coração, ninguém consegue temer o Senhor, irmãos. Não consegue, infelizmente. Até mesmo os cristãos vivem uma vida do jeito que eles acham que é melhor. Queridos, um dia você vai estar diante do Senhor. Ele, quando morreu na cruz, Ele fez uma obra plena, libertando você e a mim do nosso pecado, crucificando a velha vida, nos dando a sua pela ressurreição. Mas para qual finalidade? Para nós vivermos em união. Ele não apenas morreu a nossa morte, não apenas nos salvou, mas Ele orou ao Pai, para que nós vivêssemos unidos a Cristo. Abram comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17, essa oração do Senhor Jesus, ela é uma oração mais linda da Bíblia, mas que oração que Ele fez aqui. Olha só, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Diz assim, primeiro, Ele está rogando por mim e por você. Se nós cremos no Senhor, alguém orou por nós, e claro, a primeira pessoa foi o Senhor Jesus, no versículo 20, João 17, verso 20, diz assim, não rogo somente por estes, quem? Os seus discípulos ali que estavam com Ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Ele orou por mim e por você, por intermédio da sua palavra. Então não há outro meio de sermos regenerados a não ser pela palavra, porque Jesus, Ele orou ao Pai,
Não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, mas tinha um instrumento aqui, por intermédio da sua palavra. E tem pessoas, infelizmente, que nem durante a semana pegam na Bíblia para ler as Escrituras. Agora, qual a finalidade? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lindo, olha o 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Está vendo, irmão, que coisa linda? O Senhor Jesus Cristo morreu, Ele fez a unidade e orou pela unidade, para que nós fôssemos um. Você entende porque os Salmos 133 começa dizendo assim: ó, como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união, unidos. Mas o que acontece, parece que nós estávamos, a igreja estava tudo bem unido dentro de uma perua. Ali vamos supor ali que aquela perua fosse a reunião dos santos. E de repente essa perua bateu de frente com uma carreta. E os membros se espalharam. Perna para cá, braço para lá, nariz para cá. Espalhou. A igreja está esfacelada, as pessoas não têm prazer na comunhão do Senhor. Entende, irmãos? Como que vai se fortalecer? Então aí cada um anda fazendo aquilo que acha melhor, segundo o seu próprio pensamento, sem ter uma direção para a sua vida, porque sem Cristo, irmãos, nós nada podemos fazer. Por favor, tenha misericórdia da sua alma, ela é eterna. Avalie seu coração diante do Senhor, se você já ganhou essa experiência de novo nascimento. Como disse domingo passado, um recém-nascido, ele não tem passado mais. Quando nasce uma criancinha recém-nascida, ela só tem futuro. Que lindo, né? Então, quando nós nascemos de novo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é um recém-nascido, não tem mais passado, nosso passado foi apagado, foi perdoado, foi enterrado, foi esquecido. Agora a sua vida começa a contar a partir do seu novo nascimento. Nasceu uma criança, qual que é o passado dela? Ela acabou de nascer. Assim somos nós, quando cremos que fomos levantados, atraídos. Quando Jesus foi levantado da terra, Ele nos atraiu no seu corpo. Ele crucificou a nossa velha natureza pecaminosa adâmica, enterrou ela, mas ao terceiro dia, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, um homem, ele, sem sombra de dúvida, ele pode fechar voluntariamente sua mente a alguma verdade que não deseja ver. Isso aqui não é para mim, não quero isso, eu prefiro uma outra mensagem que vai ser, eu vou mais ter um poder de Deus. Não, irmão, por favor, não feche os olhos à verdade. Tem pessoas que podem ser resistentes, muitas vezes, a um propósito, a um ensino que ele pode rejeitar, não aceitar aquele ensino. E qual que é o nosso ensino? Cristo. Qual que é a nossa doutrina? Cristo. Onde nós nos reunimos? Em Cristo. Onde nós estamos? Em Cristo. Onde nós nos alimentamos? De Cristo. Cristo, Ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso, vou ter paciência em ensinar você, mas se você quiser. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho entendimento na palavra. Não, vai aos pés de Cristo, conversa com Ele, fala: Senhor, Tiago 1,5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente. Senhor Jesus, eu não tenho sabedoria, eu não entendo a Tua palavra.
Sabe o que ele vai dizer para você? A minha palavra é tão simples. Começa a ler, mas começa a depender de mim. Ele vai revelar, vai te dar entendimento. A sabedoria entrará em teu coração. E ninguém poderá resistir à sabedoria de Deus que habita em você. A nossa sabedoria é uma pessoa, não é um acúmulo de conhecimento. Eu tenho muita experiência, eu já vivi muitos anos, eu sei como é que faz. Tem muitos aí, velhos aí, que são todos uns cabeça oca, falando com muito respeito. Eles têm muitas experiências sim, de vida, mas são vazios de Cristo. Jó vai dizer exatamente isso. Entende, irmãos? Precisamos, irmãos, voltar para Ele. Então, Nicodemos, ele pertencia a este tipo de homens. Não devia lhe parecer estranho aqui esses textos do Antigo Testamento para ele, quando Jesus falou: importa-vos nascer de novo, necessário-vos nascer de novo. Isso aqui para Nicodemos não tinha que ser algo estranho, ele deveria responder ao Senhor, mas para ele estava obtuso na sua mente. E nós sabemos, irmãos, que não vai ser muita gente salva não. Olha, às vezes, quando eu falo aqui algumas expressões, dá a impressão de que nós somos os melhores. Não somos os melhores, irmãos. O desejo do nosso coração é levar pessoas a Cristo, para que elas tenham a plena convicção do seu novo nascimento, para que elas sejam salvas e sejam bênçãos onde quer que elas estejam. Mas as pessoas, quando a gente começa a falar de Cristo e a cruz, a nossa igreja tem uma doutrina. Mas a tua igreja não é a igreja de Cristo? Não, cada uma tem a sua doutrina. Mas exatamente, você vai numa tem uma doutrina, vai noutra tem uma doutrina. Mas qual que é a igreja de Cristo então, irmãos? Se nós não formos orientados pela palavra, e por que quando as pessoas vêm falar com a gente, elas não têm certeza da sua salvação, e já foram batizadas, e são pessoas, são presbíteros, são diáconos, toca no louvor, e prega a palavra, prega no grupo de células. Irmãos, eu convivo com pessoas assim todos os dias, que não sabem nada do Evangelho, são evangélicos vazios do Evangelho. Gente, eu falo isso porque eu fiquei 10 anos evangélico. Então hoje o meu desejo, e eu vou bater nessa tecla, que eu quero ver as pessoas regeneradas, confessando a verdadeira palavra de Deus, Cristo e a cruz, não tem outra mensagem. Paulo disse assim, 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Jesus disse assim, o legado que ele deixou para a igreja, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que é Evangelho? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Jesus vai dizer, quem crê em mim, como diz a Escritura. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 2, se nós não crermos como ele anunciou, a nossa crença é em vão. Misericórdia, irmãos. A nossa doutrina é Cristo, é Ele. Entende, irmãos? Algum tempo atrás, uma pessoa, ela não está aqui hoje, mas é uma pessoa que tem evangelizado muita gente. Ela falou para mim assim, olha, quando eu frequentava determinada igreja, nossa, eu levei mais de 30 pessoas para aquela igreja. E por que aqui não consigo trazer nenhuma? Porque ninguém quer ouvir a verdade, irmãos. Perguntaram para Jesus, serão muitos os salvos? Os discípulos ficaram admirados. Sendo assim, quem pode ser salvo? Disseram para Jesus. E Jesus disse para aqueles discípulos, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Novo nascimento é por revelação. É quando nós conhecemos a palavra genuína, o Evangelho da graça, aí o Pai pode revelar a palavra dele. Ele pode revelar toda a manifestação da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Paulo, quando foi lá em Corinto, 1 Coríntios 2, 2, ele disse assim, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que coisa linda, irmãos. Agora, nós precisamos, irmãos, verdadeiramente estar firmado nessa verdade. Então, o problema hoje é que a gente ouve muita mensagem daqui e dali, e nós começamos a criar conceitos na nossa mente.
Ah, é assim, eu ouvi de um pastor que é assim, eu ouvi que é assim. Confere na palavra de Deus. Paulo fala, lá em Gálatas, queria que os irmãos abrissem comigo, capítulo 1, vamos ler de novo aqui esses 3 versículos. A verdade nunca vai agradar ninguém, irmãos. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Escute aqui com bastante atenção o que ele está dizendo aqui nas suas palavras introdutórias, designando uma carta aos Gálatas. Paulo aqui ele estava tão preocupado com a salvação dos Gálatas que ele nem começou com saudação aqui. Entende, irmãos? Ele já foi tratando logo do assunto. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Irmãos, imagina só, se aparecesse aqui no nosso meio um anjo e pregasse um outro evangelho para nós. Ah, veio do céu, com trombeta voando e apareceu, é de Deus, branco, aquela coisa brilhando. Você iria atrás desse anjo? Muitas pessoas iriam. Aliás, 99% iria atrás deste anjo. Mas é de Deus, nós vimos os sinais, vimos os milagres. Jesus disse assim, olha, eu não confio naqueles que creem em mim por causa de sinais. João 2, do 23 ao 25. E o versículo 9 diz assim, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além do que recebemos, seja anátema. Aí ele vai dizer algo interessante no versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quem não tem firmeza no Evangelho da Graça, qualquer vento de doutrina leva as pessoas. Se você ler a história da igreja de irmãos, desde o século, não precisa ser muito longe não, desde o século XV, desde o ano 1500 até os dias de hoje, pega esse tempo, faça um resumo, você vai perceber que no meio da igreja sempre houve movimento, sempre se levantou movimentos. Recentemente levantou o movimento G12, que todos abraçaram. Agora levantou mais um movimento de subir montanha e descer montanha. Tem que aprender a ser homem, aprender a tratar a sua esposa, aprender. Se você não tiver o caráter de Cristo na sua vida, você nunca vai aprender. Porque é igual você ensinar as pessoas. Se você não é nascido de novo, você vai participar disso. Mas isso vai fazer de você uma pessoa muito arrogante. Segundo ponto, é igual você inserir coisas e colocar uma pedra na boca do vulcão, uma hora. Sempre houve esses movimentos, irmãos. Se pregasse Cristo e a cruz, eu estaria lá, que são meus irmãos. Mas movimentos, misericórdia. Um dia, irmãos, todos vocês aqui, guarde isso que eu estou te falando, entenda como palavra do Senhor, porque eu creio que o Espírito fala através dos meus lábios, como é testificado na palavra de Deus. Estou aqui para agradar ninguém, e nem para fazer cafuné em ninguém, e não para apoiar coisas que não são do Senhor. Percebe, irmãos? Um dia, tudo isso, porque às vezes a gente comenta aqui, e tem muitas dúvidas, mas não é assim, não, eu não penso dessa forma. Pense do jeito que você quiser. Mas um dia tudo isso vai ser esclarecido diante do Rei da Glória. E talvez para muitos será muito tarde. Imagina, irmão, você ouvir uma palavra dos lábios do próprio Senhor. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, eu dava o dízimo. Mas, Senhor, eu profetizava. Mas, Senhor, eu expulsava demônios. Mas, Senhor, nós fizemos muitos milagres e curas. Nunca vos conheci. É possível fazer cura em nome de Jesus e as curas acontecem? E não é Deus quem faz, nem o diabo, mas o próprio ser humano faz as curas? Claro que é possível. Leia as pragas, lá de Êxodo, as 5 primeiras pragas. Há uma imitação, ciências ocultas, quando Moisés fazia uma obra de Deus,
Depois Faraó chamava os sábios e eles, com suas ciências ocultas significa os poderes latentes da alma. Gley Wilson, um dos grandes homens da psiquiatria, ficou muitos anos pesquisando o cérebro humano. Ele chegou a uma conclusão dizendo o seguinte: o nosso cérebro tem a capacidade de armazenamento de 14 mil computadores de última geração. Agora, irmãos, nós somos tão pouco evoluídos, né? Mas Satanás quer que você evolui, quer que você anule o seu eu pelo autoconhecimento. Se você chegar a 3%, 4%, você se torna uma pessoa gênia. Mas exatamente aí onde Satanás quer que você seja despertado, na sua mente. A sua mente, já fala mente, né? Mas os que têm a mente, trabalham em função da mente. Uma vez eu preguei para um grupo de jornalistas, falaram para mim o seguinte: olha, eu fui evangélico durante mais de 15 anos, deixei tudo, porque eu aprendi no jornalismo, na minha faculdade de comunicação, que eu tenho que duvidar de tudo, e a Bíblia não é um lugar seguro. Eu falei: meu irmão, você nunca foi evangélico coisa nenhuma, você era um incrédulo, porque quem creu que morreu com Cristo, jamais vai voltar atrás, porque Cristo é sua vida e não sai mais, e Ele sabe que precisa e depende do Senhor, aqui nessa terra. Queridos, Ele nos chamou, o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Entenda uma coisa, é para nós simplesmente ser tirado do inferno e colocado na glória? Não é esse o propósito do Pai, irmão. Ele chamou você porque Ele quer usar você e a mim. Mas você tem se oferecido diante do Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele chamou você e quer preparar você, mas nós não queremos ser preparados. Nós somos gente ranheta. Nós somos gente assim que nós estamos preocupados com nossos próprios interesses. Eu não posso porque eu tenho muita coisa para mim fazer. Igual quando Jesus Cristo fez aquela grande festa. Irmãos, cada reunião da igreja é festa. Hoje em dia as pessoas não estão se importando. É com as suas belezas, é com os seus negócios, é com tudo que é seu. Mas e o Senhor? Eu chamei vocês para que vocês me sirvam. Em que nós estamos servindo a Ele, irmãos? Em nada. Que vergonha, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não queremos crescer no Senhor. Se quiséssemos crescer, todos os domingos, todos os irmãos estariam aqui, ouvindo a palavra. Aí nós poderíamos pregar maturidade espiritual. Mas nós temos que voltar aqui aos fundamentos escriturísticos, porque não há um crescimento, não há um desenvolvimento. E as pessoas confundem crescimento espiritual com quantidade de pessoas. Não é isso, irmão. Deus quer qualidade, quer um povo. Lembra aqueles 12 discípulos? Pessoas simples, pessoas, a maioria deles incautas, eram os mais intrépidos, mas porque eles caminhavam com Jesus, estavam com Jesus. Quer ver um exemplo aqui? Abrem Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você se lembra que Pedro, ele foi aquele homem covarde, né? Queria seguir o Senhor na energia da sua carne, mas ele não conseguia, irmãos. Eles não conseguiam. Então Pedro negou o Senhor 3 vezes antes que o galo cante, porque ele queria dizer que era um homem firmado no Senhor, aquela coisa toda, mas na energia da carne ninguém consegue. Cristo não tinha ressuscitado ainda. Mas quando Cristo ressuscitou, veio morar dentro de Pedro, pelo seu Espírito, aí Pedro, que negou Cristo diante da criada, de uns criados lá e de outro 3 vezes, agora aqui no capítulo 4 de Atos, ele estava aqui perante o Sinédrio, irmão. Aqui a cabeça dele poderia cair a qualquer momento, e ele disse para aqueles homens, no versículo 11, escuta aí: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra angular, a pedra de remate, a pedra da esquina. Olha o 12, dizendo para eles, em alto e bom som:
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Importa que sejamos salvos. Agora, olha o 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. A palavra aqui no grego é ficaram maravilhados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Qual é o segredo, irmãos? Estar com Jesus. Onde? No teu recôndito, no teu quarto, intimidade com Ele, irmãos. Quando você sai daquele quarto, você sai cheio de virtudes do Espírito Santo de Deus, você vai anunciar para teu filho, para tua filha, para teus vizinhos, teus amigos, Cristo veio, morreu e ressuscitou. Você precisa de crer nessa verdade, senão você vai perecer eternamente. E sai de perto. Mas por que nós não pregamos isto? Porque nós somos aqueles gatinhos famintos, cheios de quase morrendo. Há o leão da tribo de Judá morando dentro de nós, que nos faz intrépidos, e Ele manda a gente chegar diante dEle com intrepidez, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, pela sua carne. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Mas Satanás enganou as pessoas, dizendo que elas têm que vir na frente e dar o seu testemunho. Aí vem uma pessoa aqui na frente e fala, eu tinha AIDS, eu tinha câncer, eu tinha doença de mal de semioto, qual doença que não tem cura mais aí? São um monte de doenças. Aí fala lá 50 minutos, aí então eu fui ao médico, tomei remédio, ele mandou voltar para casa, e falando, aí depois lá no final Jesus me curou. Gente, isso é picaretagem. Me mostra na Bíblia, quando Jesus curava as pessoas, o que Ele dizia para elas? Vá e não conte nada para ninguém. Vá e não conte nada para... Apresente lá, porque era lei, ao sumo sacerdote, e oferece tua oferta, para ele só. Mas vira sensacionalismo, gente que na frente dá o testemunho, e chora, e esperneia, meu Deus, e todo mundo se emociona, todo mundo chora, todo mundo abraça. Mas cadê Cristo crucificado? Cadê Cristo e a cruz? Vão perecer, infelizmente, irmãos. Falando com muito amor, irmãos, porque eu sei que há muita maracutaia. Talvez esse pastor está ouvindo o que eu estou dizendo aqui hoje. Ficamos aqui 2 meses e meio, ele falou para mim, eu sei que isso é verdade, pastor, e tem que ser pregado isso, mas se eu pregar isso, 4 famílias lá da minha igreja vão deixar, e eu tenho meu carro para pagar, minha filha está fazendo faculdade de Direito lá em Campo Grande. É uma igreja grande aqui, é um templo grande, cheio de gente. Eu não posso pregar isso, mas Jesus mandou pregar. Você está fazendo negociata com o povo, está enganando o povo, picaretagem. Muita gente lá vem falar comigo aqui, não tem certeza da salvação, meu Deus. É de dar pena, irmãos, morte eterna é algo terrível, meu Deus do céu, terrível. É um terror para aqueles que não são novas criaturas, aqueles que ainda estão crescendo na linhagem do velho homem Adão, que continua aí em seus pecados e estão decididos a fazê-lo. Esses estão no fel de amargura, laço de iniquidade, vão perecer, são prisioneiros. Deus alimenta os ímpios como prisioneiros. Eles estão reservados, para eles está reservado castigo eterno, densas trevas. Abra comigo em 2 Pedro, olha que triste, irmãos, que triste, por isso que temos que ser intrépido. Por favor, não fique com raiva de mim, vá para Cristo, vai consultar o Senhor, pergunta para Ele. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 9 e 10, preste atenção, irmãos, nesse versículo aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Diz assim a palavra:
2 Pedro 2, 9 e 10. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Agora, olha aqui que triste. E reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, quando morre o ímpio, para onde que ele vai? Ele vai para o inferno, está ali numa sala de espera, sob castigo, os injustos, para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne. O que é seguir a carne? Eu acho que isso aqui é certo, eu penso dessa maneira, mas sem ter uma direção do Senhor pela sua palavra, você não está certo não, você está errado, você vai perecer, você vai para o inferno eternamente. Inferno, o inferno não é o final do homem ímpio não. Leia depois o Salmo 37, lá vai mostrar a destruição dos homens ímpios. Estamos proclamando a palavra como era proclamada lá no primeiro século. Aquele povo rangia os dentes, ficavam bravos, irritados, nervosos, não queriam saber da verdade. Todos pereceram. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Misericórdia, irmãos, que coisa triste, que coisa triste. Olha só o versículo 17, aí, desse mesmo capítulo. Esses tais são como fontes sem água, como névoa impelidas por temporal. Para eles, olha que triste, falo com dor no meu coração, está reservada a negridão das trevas. Não fala que trevas escuras, negridão, no original é densas trevas. Sabe o que é densas trevas? Trevas que você pode apalpá-la. Trevas você não consegue dar um passo, mas se fosse só trevas, mas você não consegue enxergar nada, mas é para todo sempre. Mas não é apenas isso, lá vai ter uma coisa chamada fogo, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos nunca mais poderão sair de lá, é o que a Bíblia está dizendo. É dureza, irmãos, mas por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do que vocês fazem, não é pelas obras. Pela graça. É pela graça. Salvação é inteiramente pela graça, aquilo que Cristo é e fez por mim e por você. Por que a gente tem um coração tão duro, irmãos? A palavra de Deus, ela é igual o sol. Coloca uma cera aqui, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo sol, é o sol da justiça. A palavra pode gerar duas coisas em você. Uma é maravilhosa, salvação ou a morte, porque o profeta disse assim, lá Isaías 58, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para a qual foi designada. Então, quando a pregação da palavra de Deus, ela vai gerar duas coisas, vida e morte. Será que a palavra tem gerado na sua vida vida ou tem gerado morte? Paulo, ele disse assim, sabe como é que Paulo resumiu isso? Abra lá em 2 Coríntios, nós já vamos encerrar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16 e 17. Misericórdia, irmãos, misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diz assim a palavra. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Eles vão sentir o mesmo cheiro de Cristo, os que são salvos e os que vão perecer eternamente. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida.
Quem, porém, é suficiente para essas coisas? E agora Paulo vai dizer a razão. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que coisa linda, irmãos. Vocês sabem que hoje em dia há uma negociata da palavra de Deus, vocês nem imaginam, irmãos. Misericórdia. Então, irmãos, novo nascimento, ele acontece pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai aplicar aquilo que Cristo é e fez e que está escrito e vai lhe conceder esta experiência. Aí você vai poder confessar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Obrigado, Senhor, por mais um tempo que o Senhor nos congrega. Traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações e nos firma nessa palavra. Continue nos sustentando, nos avivando, nos vivificando, nos guiando, Pai, a toda a verdade. Continue falando conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Faça isso com os Teus. Pai, nós confiamos a Tua palavra a Ti mesmo, porque é a Tua palavra, viva, eficaz e penetrante. Faz ela frutificar. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.